Você com certeza aí já deve ter ouvido falar sobre algo quântico, sobre física quântica ou até sobre coisas aí relacionadas a um charlatanismo, como colchões quânticos, pensamento quântico, coach quântico e todas essas baboseiras aí. Mas você sabe diferenciar algo que é de fato associado à física quântica de um charlatanismo quântico? Pensando nisso, o canal Ciência em Si resolveu fazer uma série de vídeos explicando para você tudo o que você precisa saber sobre física quântica. Mas você sabe o que a palavra quântica significa? Ou por que ela é tida como tão misteriosa? Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Esse é o primeiro vídeo de uma série e para começar eu vou falar então um pouco a respeito da perspectiva histórica antes da física quântica de fato nascer ou surgir. E ao longo desses vídeos eu quero poder explicar para vocês um pouco a respeito de todas aquelas coisas tipo gato na caixa, tipo superposição, efeito fotoelétrico, princípio da incerteza e sobre outras coisas também que muita gente pede para eu poder falar aqui nos vídeos, ok? Bom, eu sou Henrique Ghisoni, eu sou doutorando em Física e você está no canal Ciência em Si, um canal que quer mostrar para você que a ciência pode ser legal, acessível e presente no seu dia a dia. Como eu disse aí pra você, muita gente pode tentar te enganar com algumas coisas aí, colocando a palavra quântica no meio, tá? Como, por exemplo, colchão quântico, coach quântico, sal quântico e várias outras coisas. E se a gente não ficar atento, é facinho de cair nessas ciladas. Tá? Então, primeiramente, eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum desses charlatões. Eu sou físico, eu sou mestre em física na área de informação e computação quântica e atualmente faço doutorado na mesma área. Tá? E não, eu não coloco meu gato numa caixa nas minhas horas vagas. Ele mesmo entra sozinho. Antes da gente poder falar, de fato, começar a falar de todos aqueles conceitos que são extremamente misteriosos da mecânica quântica, a gente precisa falar um pouco da história dela, né? O que levou ela a surgir, né, ou aparecer no mapa. E a gente precisa fazer, então, uma espécie de hashtag TBT. Hoje é dia de TBT, tô bebendo todas e lembrando de você. Ou um flashback da ciência até ali o momento onde a física quântica nasce, certo? Começar a analisar ali do começo da nossa ciência moderna, que começou com Nicolau Copérnico, mais especificamente com Galileu Galilei, não esse Galileu, mas esse Galileu. A gente tem todas aquelas coisas que vocês já viram no ensino médio, provavelmente no primeiro ano do ensino médio, relacionada às leis de Newton, à mecânica e todas essas coisas. A ideia da física clássica, do que a gente chama de física clássica, é descrever o movimento de coisas macroscópicas que a gente já conhece. Isso, só para deixar claro, começou no século XVI, né, ali no meados dos anos 1500, e de fato foi se estabelecer mesmo com as leis de Newton ali na metade do século XVII. Com o passar dos anos, que novas áreas da física começam a ficar mais evidentes, a galera começa a estudar, né? Como por exemplo a termodinâmica, que você também já deve ter visto no ensino médio, né? Aquelas coisas de gases ideal, de, né, fusão. Desta vez foi perfeito! Finalmente ele aparecerá! E aí a gente já tem que esse tipo de física começou já a nos proporcionar muitos avanços tecnológicos, né, se a gente pensar na época. Por exemplo, a gente começa já a ter o surgimento da máquina a vapor, né? E conforme a gente vai avançando aí, né, nessa nossa história da ciência moderna, a gente já começa a ter também um estudo tanto da parte de eletricidade, como a parte de magnetismo, eletromagnetismo, que também você já deve ter visto no ensino médio, que entra naquela parte de ondas eletromagnéticas, de corrente, e novamente os físicos já conseguiam descrever vários fenômenos através de equações matemáticas, né? Então já conseguiam descrever, por exemplo, qual era o comportamento de uma corrente, ou qual eram as grandezas envolvidas nisso.
E a gente já tem o advento da eletricidade nessa época, que começou a trazer ainda mais avanços tecnológicos. A gente já começa a ter finalmente luz, né? Fiat Lux. E isso nos traz o primeiro avanço na parte de telecomunicações. A gente começa a ter aí telégrafos. Depois vamos para a parte de telefone, né? E a gente já começa a ter de fato um avanço tecnológico bem significativo, né? Ou seja, lembrando que nessa época não tinha Zap Zap, não tinha Instagram, tá? Não tinha computador, era tudo na lábia, tá? No máximo aí uma carta, um telégrafo ou alguma coisa do tipo, né? E aí então no meio dos anos 1800, ali próximo aos anos 1860, nasce o nosso protagonista, o nosso considerado fundador da física quântica, que é Max Planck, tá? Que é a nossa figura principal, é a figura principal que a gente vai falar aqui hoje. Max Planck foi um físico, né, alemão, e ele inicialmente se formou em física, defendeu sua dissertação de mestrado, depois defendeu o seu doutorado. Inicialmente trabalhava na área de termodinâmica, né, associado àquelas coisas que a gente falou ali, a gases e alguns comportamentos disso. E ele chegou inclusive a trabalhar por algum tempo com Helmholtz, né, se você já ouviu falar disso, da energia de Helmholtz, algumas coisas. O Planck inclusive já chegou a trabalhar com ele. E Planck foi crucial para a física quântica. Por quê? Porque na época, muita gente inclusive achava que não tinha mais nada para ser descoberto, galera. Que o homem já tinha definido de maneira matemática quase todos os fenômenos ou os eventos possíveis, né? Ou seja, a gente já tinha mecânica clássica, já conseguia descrever como que um corpo cai, já conseguia descrever como que se dava uma transição de fase, por exemplo, do líquido para o gasoso e a energia envolvida nisso, já conseguia explicar correntes e coisas relacionadas ao eletromagnetismo. Aí eles pensaram, a gente não tem mais nada quase para descobrir, né? Só que na verdade estavam errados, porque alguns problemas cruciais eles simplesmente deixavam um pouquinho de lado, né? Não queriam resolver ou não conseguiam resolver e falavam, portanto, que não tinha mais nada para resolver. Inclusive Kelvin falou isso. Só que aí, quando o Planck, ali próximo dos anos 1890, 1880, Planck já era professor na Universidade de Berlim e tinha um problema que as teorias na época não explicavam, tá? E tinha basicamente resultados experimentais e tinha teoria, mas elas não batiam, elas não combinavam, né? E esse problema foi chamado de problema de emissão de radiação de corpo negro. Pô, como assim, cara? Emissão, corpo negro? Virou anatomia agora? Não, cara, não virou anatomia, tá? Deixa eu explicar pra você. O conceito de corpo negro a gente utiliza na física como um corpo que, a princípio, absorveria toda a radiação que chega nele, tá? E a gente também consegue fazer alguns estudos relacionados à temperatura desse nosso corpo negro. Tá? Ou seja, a ideia principal é que se a gente emite radiação nesse nosso corpo negro, ele não refletiria nada, ele absorveria tudo e a gente não conseguiria inclusive detectá-lo, né? E por isso que chamaria corpo negro. Mas, como muitas coisas, né, meus caros, nem tudo é perfeito, nem tudo é ideal. E a gente tem que também os nossos corpos negros, na realidade, não são ideais. E a gente tem como um exemplo de corpo negro, por exemplo, as estrelas, né? O nosso Sol, né? Inclusive esse Sol aqui que o nosso editor adora colocar, ele aparece em todos os vídeos. Por quê? Porque o Sol, né, esses estudos que dizem o seguinte: corpos negros, né, ou por exemplo estres, né, se elas têm a mesma temperatura, elas têm que emitir radiação, principalmente uma faixa principal, né? Elas têm que emitir com um pico em uma certa frequência. E a gente tinha dados experimentais que quanto maior era a temperatura desse nosso corpo,
Mais para a esquerda, nesse gráfico aqui, que vocês estão vendo, mais para a esquerda o pico de emissão fica centrado. Se a gente pegar, por exemplo, o Sol, que tem algo perto dos 5.000 Kelvin, 5.800 Kelvin na sua coroa solar, a gente tem que o pico de emissão dele é próximo desse local aqui, que inclusive é a taxa do visível. Consegue enxergar essas ondas eletromagnéticas dessa frequência aqui. Inclusive isso nos diz muito, porque diz que provavelmente, né, ao longo dos anos, nós fomos desenvolvendo os nossos olhos para poder enxergar de acordo com o pico de emissão da nossa estrela, né, do nosso Sol. Ou seja, a quantidade maior de radiação que o Sol emite é nessa frequência do visível, ok? E a ideia é, olha, o nosso Sol tem essa temperatura, se eu pegar uma outra estrela com a mesma temperatura, independente dos materiais que elas são feitos, elas têm que liberar, tem que ter o pico de emissão próximo, ali centrado na mesma frequência, certo? Mesmo comprimento de onda, etc. E qual que era a sacada? A gente tinha então que, teoricamente, a gente tinha uma certa explicação envolvendo a temperatura dos corpos negros e a centralização desse nosso pico de emissão. Experimentalmente a gente tinha outra coisa totalmente diferente, né? Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente tinha que, teoricamente, o comportamento esperado era esse aqui, tá? Só que, experimentalmente, a gente tinha esse valor esperado aqui. Ou seja, a teoria não explicava a prática. E Max Planck, né, o nosso personagem principal, então, ele começou a fazer uma análise disso, né? E tentou modelar, né? Tentou explicar então esses dados experimentais, tentou escrever de alguma maneira matemática, né? Para que esses dados experimentais fossem explicados. Então ele resolveu pensar e deu uma ideia que era totalmente inédita para a época, tá? Então, na época, as pessoas sempre falavam de energia contínua, ok? Pô, Bisoni, mas como assim? O que é algo contínuo, cara? Uma grandeza contínua? Bom, uma grandeza contínua, vamos pensar uma chaleira com água, ok? Se a gente começa a esquentar a nossa chaleira, vamos supor que a gente começa com 20 graus Celsius e vamos esquentar até 80 graus Celsius. A gente tem que ela vai passar por todas as temperaturas até chegar em 80. Se a gente for falar de uma grandeza discreta, né, a gente tem que a coisa bem diferente. Um exemplo disso é a gente pegar e pensar, por exemplo, quando você vai no mercado e quer comprar arroz. Você não vai achar um pacote da quantidade que você quer exatamente. Por exemplo, vamos supor que você só queria meio quilo de arroz. Lá só vende pacote de 1 quilo, por exemplo. Ou pacote de 5, pacote de 10 quilos, né? Ou seja, são pacotes em porções. Você não pode chegar lá e comprar simplesmente a quantidade que você quer. Tem que ser bem delimitado. Isso é uma grandeza chamada de uma grandeza discreta, né? Ou outro exemplo é, por exemplo, as notas de dinheiro, né? Ou de maneira mais fácil ainda, uma grandeza discreta é aquilo que a gente consegue contar nos dedos, né? Como diz a Eliana, contar nos dedinhos. E isso é uma grandeza, então, discreta, que pode ser nomeada com números inteiros, ok? Guizoni, mas por que você está falando tudo isso de grandeza discreta, contínua? Porque o principal pensamento do Planck, que culminou de fato na física quântica, foi começar a pensar na energia que por alguma razão na natureza se dava de maneira discreta, né, em pacotes, da mesma maneira como eu dei o exemplo lá do nosso pacote de arroz, do nosso pacote de feijão. Não tinha como a gente pegar cada grãozinho que a gente quer. Não, é dado por pacote. Esse que é o principal ponto, né? Ou seja, ele pegou esse gráfico aqui experimental e ele simplesmente falou assim, olha, para esse nosso corpo negro ter esse comportamento aqui experimental, a gente tem que as energias envolvidas no processo de emissão de radiação desse nosso corpo negro precisam ser dadas de maneira discreta. Ou seja, é como se as energias tivessem em pequenos pacotes, vamos assim dizer. A gente tem que, de acordo com essa temperatura dos nossos corpos negros, a gente tem uma mudança do pico. Isso está associado com energias discretas, com energias bem denominadas, que a gente pode chamar de
energias quantizadas. Essa é a nossa palavra-chave. Quantum vem do latim, que quer dizer quantidade, né? A gente pode associar como uma porção única, e isso depois foi atribuído, então, né, mais pra frente, como essas energias discretas viraram, então, a ser chamadas de energias quantizadas, tá? E a gente vai falar disso mais pra frente, no próximo vídeo, porque isso é tão importante, por exemplo, no efeito fotoelétrico, né? Que inclusive está ligado diretamente do porquê a sua Havaiana brilha no escuro, tá? Ou porquê que a gente tem fogos de artifício com diferentes cores. Isso está diretamente ligado ao efeito fotoelétrico, que inclusive foi o que rendeu um Nobel para o Einstein, para o Albert Einstein. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos, tudo o que você precisa saber sobre física quântica. Espero que tenham gostado, tá? Por favor, deixem aqui no comentário o próximo vídeo, ou o que você achou, tá? Se você gostou, deixa aquele likezão pra gente. Se você já vai mandar pra galera aí, pra não serem enganados por charlatões, deixa aquele likezão aí, tá? Fiquem em casa, por favor, se cuidem, tá? Fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo, ok? E lembra, eu vou deixar aqui embaixo na descrição tudo isso que eu falei, tanto sobre os corpos negros, como o artigo do Max Planck e tudo mais aqui embaixo para que você possa estudar.